Feliz com Jesus? Amém. Graças a Deus. Esse louvor a gente já podia ir para casa, né? A gente já podia ir embora para casa, ficar só com essa canção já seria alimento suficiente, falando da pessoa do Espírito Santo. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Na carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Eu vou isolar essa leitura num único versículo, mas a gente vai dar uma viajada nesse capítulo aí. O versículo 18. Ele fala assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Eu queria que você colocasse a sua Bíblia na cadeira e que você colocasse as suas mãos no seu coração, fechasse os teus olhos e que você fizesse a oração que você nunca fez nessa noite. Que você orasse a Ele, que você orasse ao Eterno, dizendo a Ele que a tua vida nessa noite está entregue a Ele. Que os teus ouvidos estão entregues a Ele, que os teus olhos estão entregues a Ele, a tua mente, o teu coração, o teu corpo. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Pai querido, já foi declarado aqui que este é o momento, Senhor, em que estamos na expectativa da palavra viva do Senhor, da palavra rema do Senhor, da revelação do Senhor. Pai querido, o teu povo não está aqui, meu Deus, para ouvir uma palavra vã, para ouvir, ó Deus querido, as antigas fábulas, para ouvir coisas humanas, ó Deus. Então, Pai querido, necessário é que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar, ó Pai. Meu Deus, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios agora sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Pai querido, que essa pessoa que me assiste, que acompanha esta live, meu Deus, seja envolvida por esta unção que está sobre este lugar, ó Pai, e que esta palavra caia em terra fértil na vida do teu povo, ó Deus, e produza o efeito pelo qual ela está sendo enviada, Senhor. Pai amado, nós declaramos, Pai amado, que tudo aquilo que não procede do Senhor, bata em retirada nesta hora deste ambiente, e que somente a tua voz, a tua presença, somente a tua palavra, somente o teu nome, Pai querido, que é o nome que está acima de todo nome, tenha lugar sobre este lugar, tenha lugar nas nossas vidas, tenha espaço em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Você pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Esse texto, eu não me recordo se eu já ministrei esse texto alguma vez aqui em Umuarama. Eu sinceramente eu não lembro. Mas é um texto que ele fala muito comigo. Ele fala muito comigo, porque parece que ele é autoexplicativo, né? Não se embriague do vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. É trocar um pelo outro. E aí, olhando para o versículo de maneira muito informal, a gente pode pensar assim: poxa, é fácil, é uma escolha, é tomar uma decisão. Talvez a gente tenha que abrir mão de alguma coisa que vai doer um pouquinho, mas é fácil tomar essa decisão. Mas não é tão simples assim. Quando nós olhamos para o capítulo 5 dessa epístola, dessa carta,
E como ela começa, a gente percebe que não é uma tarefa fácil. E que nós vamos mesmo precisar do Espírito Santo para que a gente possa cumprir essa troca, para que a gente possa tomar a decisão dessa troca. O versículo 1, ele fala assim, olha, sejam imitadores de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava dominada por um demônio chamado Diana, que era um demônio de prostituição, que levava as pessoas à prostituição, a práticas de prostituição. Então tudo aquilo que você imagina que a prática de prostituição pode trazer na vida de alguém, tudo que você imaginar, desde abusos emocionais até abusos físicos, havia comportamento desse tipo na cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele vem e ministra uma palavra, ele envia uma carta a essa igreja, e ele começa essa carta dizendo, olha, sejam imitadores de Deus. Imitadores de Deus, como filhos amados. Ele nos convida a ter o comportamento do Pai. Ele nos leva a entender que Deus é o nosso Pai, e como todo filho que se espelha no seu pai, ele fala, olha, seja imitador do teu pai. Olhe para o teu pai. É engraçado que, pouquinho antes, ele escreve a carta aos Coríntios. E lá a carta aos Coríntios, ele fala assim, ó, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui o negócio era mais punk, né? Era mais complicado. O povo tinha um viés para a idolatria. Então se Paulo chegasse lá e falasse assim, ó, sejam meus imitadores, o povo ia falar, esqueçam Diana e olhem para Paulo. Vamos olhar para Paulo, vamos idolatrar Paulo, né? Nós temos, talvez eu fale nós, você vai se colocar fora dessa, né? Mas eu vou ser ousado ainda assim. Nós temos os nossos ídolos. Nós temos os nossos preferidos. Você tem os seus preferidos. Você tem o que no mundo corporativo a gente chama de network, né? As pessoas que te cercam, que são colegas de trabalho, que são pessoas que indicam o que você faz, que indicam você naquilo que você é bom, né? Na igreja a gente sabe dos dons de alguns, então a gente, determinada atividade na igreja, a gente já sabe quem é que pode fazer aquilo ali, porque tem um dom para aquilo ali, né? Então nós temos as nossas preferências, mas é claro que quando nós olhamos pela ótica bíblica, essa preferência, ela precisa ser filtrada, né? Ela não pode tomar o lugar de Deus. Ela não pode tomar o lugar de Deus. E o povo de Éfeso, eles tinham muito isso. Qualquer paixão divertia. Qualquer paixão tomava o lugar de Deus. E aí Paulo, sabendo disso, Paulo escreve essa carta e dá essa orientação a eles. E fala para eles, olha, imitem a Deus. Imitem a Deus. Se comportem como filhos de Deus. Como filhos de Deus. E aí quando ele chega nessa fase de falar que para nós não nos embriagarmos com o vinho, aqui na minha versão fala em que há dissolução, tem uma outra versão que vai falar em que há contenda, tem uma outra versão ainda que eu acho ela muito mais pesada ainda, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, que ela vai falar assim, em que há discórdia, alguma coisa assim que ela fala. Aqui ó, não busquem a alegria do vinho, não busquem alegria se embriagando com o vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam e se embriaguem do Espírito de Deus, à vontade. Eu acho legal essa versão aqui, né? É a versão, a mensagem, né? À vontade, ou seja, mergulha mesmo na presença do Espírito Santo e se envolve com Ele, e sempre que você perceber que a sua alma, ela está querendo sair da realidade de Deus, e de vez em quando as nossas emoções, elas tentam dar essa fugida, né? Devolve ela para a presença de Deus, mas afoga ela lá, mergulha ela lá,
Busque isso à vontade. À vontade. A Bíblia diz assim, queridos, que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Veja, liberdade, não libertinagem, né? Liberdade é você caminhar liberto, entendendo as regras, entendendo os princípios. Isso é caminhar liberto, né? A Bíblia fala que é pecado usar calça. Não, ela não fala isso, né? Ah, pastor, mas algumas igrejas elas proíbem e elas falam que se usar é pecado. Mas o pecado não é porque você está descumprindo a Bíblia. O pecado é porque você está desobedecendo ao líder da igreja. Porque se o líder daquele ministério deu esse comando, alguma coisa Deus falou com ele. Alguma coisa Deus colocou no coração dele para que fosse daquela forma. Aqui mesmo em Éfeso tem um momento que a Bíblia vai... Não é Éfeso não, é em Hebreus. A Bíblia vai falar assim, ó, da multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça, quando você vai estudar o que significa essa multiforme graça, você vai descobrir que você vai ter a resposta do porquê que hoje existe o Ministério Acredito, existe a Universal, existe a Mundial, existe a Assembleia de Deus, existe a Batista Shalom, existe a Maranata, existe um monte de igreja por aí. É por conta da multiforme graça de Deus. Então todos esses pastores receberam algo de Deus para aquele povo, né? E eles deram um comando. Desobedecer aquele comando, você está em desobediência ao teu líder. E se você está em desobediência, eles, né? Nós, graças a Deus, não temos esse tipo de comando aqui. Mas essa desobediência acaba sendo desobediência a Deus. Que a Bíblia fala para nós obedecermos os nossos líderes. É o mesmo quando nós olhamos para Adão e Eva. O pecado entrou quando eles comeram a fruta? Não. Entrou quando eles desobedeceram a Deus. Foi isso que trouxe o pecado. Então, não se embriagar com vinho fala de nós fazermos uma escolha, de nós caminharmos em liberdade e não em libertinagem, né? Andar em libertinagem é você andar liberto, mas sem respeito a nenhuma regra. Você vai falar, vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, a hora que eu quiser. Não funciona desse jeito. Isso é libertinagem. E a Bíblia fala, né, nessa versão, a mensagem fala que o resultado de se embriagar com o vinho, ou seja, de escolher algo que não é a presença do Espírito Santo, vai nos levar a esse ambiente de libertinagem. O resultado vai ser esse. E se nós olharmos, quando eu olho para a minha vida, todas as decisões ruins que eu tomei, principalmente quando eu não era cristão, todas essas decisões deram em caca, porque não tinha a presença de Deus. Porque eu queria fazer a meu modo, a minha regra. Eu criei. É desse jeito e acabou, e ninguém vai mudar. Isso é síndrome de Lúcifer, né? O versículo 2, ele vai falar assim, ó: andai em amor, e também, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E aí eu tenho uma referência aqui. Eu queria que você abrisse aí essa referência. Ela vai estar lá em Salmo 40. Salmo 40. Quando a pastora pediu para abrir Salmo 40, eu falei, ela vai ler, olha que bacana. Mas ela leu o 4, nós vamos ler o 6. Ele fala assim, ó: Tu não quiseste sacrifício nem oferta, e abriu os meus olhos. Não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Olha que coisa. Quando foi que Deus pediu para que eu e você sacrificasse? Em nenhum momento Deus falou isso. Nem no Velho Testamento Deus falou isso. Lá no Velho Testamento tem um momento que o profeta tinha que sacrificar, aí vem um apressado lá e tenta sacrificar no lugar do profeta. E aí, ali ele assinou a sentença dele, né? Tudo na vida dele começa a dar errado a partir daquele momento ali. Esse foi Saul. Samuel tinha saído, falou, ó, já volto, daqui a pouquinho eu volto, eu vou sacrificar quando eu voltar, fica tranquilo que vai dar tudo certo.
Ele demorou um pouquinho, aí Saul falou, não, o negócio está pegando, o povo está pressionando, eu vou sacrificar. Sacrificou no lugar do profeta, e a partir daquele momento, acabou. E aí o profeta, quando volta e vai explicar para ele, ele fala assim, olha, Saul, em muitas situações, Deus vai sempre preferir mais a obediência do que o sacrifício. Deus, ele sempre vai pedir a obediência do que o sacrifício. Uma vez, um pastor falou para mim assim, né? Eu tinha um problema com dízimo, né? E eu sempre tenho história para contar de problema que eu tinha com o dízimo, né? Meu Deus do céu, eu era um desconvertido, né? Que horror. Graças a Deus que eu me converti. Aleluia. Aí ele falou assim, ó, dizimar é obediência. Ofertar é sacrifício. Eu falei, gente, se eu tenho dificuldade em dizimar, imagina de sacrificar. Senhor da glória. Mas como que é isso? Porque a oferta, ela é um sacrifício que pode ter ou melhor, a oferta ela é uma semente que ela pode ter dois significados. Ou ela vai ser uma oferta de sacrifício, ou ela vai ser uma oferta de amor. A oferta de amor é aquela que você faz, exatamente como está lá em, acho que é 1 Coríntios 9,6, né? Vem com alegria. Outro dia, acho que foi até o pastor David que colocou um vídeo do povo vindo ofertar, sambando, dançando, rodando, uma alegria, né? Eu sonho com o dia que a gente vai viver isso aqui no Brasil, né? Por enquanto só na África que a gente tem isso aí, nem nos Estados Unidos, onde o bicho pegou mesmo no Pentecoste, não acontece, mas na África, os pretinhos lá são tudo xarope, por isso que eu sei de onde vem essa loucura da minha cabeça, pezinho lá. Aí o que acontece? Então a de amor é essa, que você vem com alegria, e você oferta, e esquece da vida. A de sacrifício é aquela oferta que tem nome. Que tem nome, né? Você está ofertando, e você está falando, ó, Senhor, essa semente aqui, ela tem um nome. Eu estou ofertando, porque eu sei que essa oferta, essa semente, ela vai gerar 30, 60, 100 por 1 no propósito que o Senhor tem para a minha vida. É aquela oferta daquela mulher que veio com as 2 moedas, e era só o que ela tinha, e ela ofertou. E aí Jesus olha e fala, um deu 1.000, outro deu 10, outro deu um monte de coisa, e ela deu 2 moedas. E aí Jesus falou, ó, ela ofertou mais do que qualquer um aqui, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela sacrificou o bem-estar dela por confiar em Deus, por confiar numa palavra de prosperidade na direção dela. E ela chamou a atenção de Jesus. Ela chamou a atenção de Jesus. E o momento do dízimo e oferta é isso. É a gente vir aqui, manifestar da nossa obediência e chamar a atenção de Deus. É o momento nosso de fazer igual os nossos filhos fazem quando eles são pequenos. Né, de se jogar no chão para chamar a atenção, fazer birrinha, chorar, bater o pé, né, que é para chamar a atenção do pai e da mãe. O momento da oferta do dízimo é esse o momento. O momento do louvor, da adoração é esse o momento, de você chamar a atenção de Deus para você. Então, ele fala que para nós andarmos em amor, como Jesus andou em amor. Ele se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício. Ele não exigiu isso de nós. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por nós. E aí ele fala, mas a impudicícia e toda sorte, versículo 3 do capítulo 5, e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe. Conversação torpe, essa é uma, eu até está grifado aqui por uma outra situação, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma referência aqui. Você sabia que quando a gente fala a palavra torpe, a gente já remete a palavrão, né? Aquelas pessoas que de cada 10 palavras, 11 é palavrão, né? A gente pensa que isso é palavrão, também. Mas você sabia que às vezes você pode ser alvo de uma palavra torpe e não ter nenhum palavrão nesse discurso? Hoje fala-se muito em abuso
Abuso psicológico, né? Tem um monte de movimentos aí que fala do abuso psicológico, abuso emocional, né? De coisas que a gente ouve, normalmente a mulher ouve, e aquilo ali machuca mais do que um tapa. E aí aquilo fica ali remoendo, fica ali mastigando a pessoa por dentro, vai mastigando a pessoa. Essa é uma palavra torpe. Torpe vem de torpeza. Torpeza vem de entorpecer. Entorpecer é o mesmo que entorpecente, droga. Eu não sei se você conhece, talvez sim, mas se você conhece alguém que usa droga, quando essa pessoa está sob o efeito da droga, ela está entorpecida. Ela não tem domínio sobre as ações dela. Olha o que uma palavra pode causar na vida de alguém. Tirar o sentido da pessoa. Tirar o sentido. Então, a Bíblia diz que nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Diga, eu sou filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Portanto, sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprova, porque o que eles fazem em oculto, só referir isso é vergonha. Meu Deus. Meu Deus. Mas todas estas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Dá uma cutucadinha nela aí. Dá um sorriso para ela também. Abaixa a máscara assim, dá um sorriso para ela. Isso. Faça isso. Você em casa faz isso também. Olha para o marido, olha para o filho, olha para a esposa. Dá uma cutucada em alguém aí. Você acabou de ser testemunha da manifestação da luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Loucos, sem sabedoria, sem insensato, e sim como sábios, remindo o tempo. Só que é muito importante, querido, remir o tempo é você dar valor ao tempo que você tem. É dar valor ao tempo que você tem. Eu li um livro chamado A Sabedoria do Rei Salomão. O autor desse livro é o Dr. Mike Murdock, pastor e doutor Mike Murdock. E ele vai falar sobre o perfil de Salomão. E aí ele fala assim que a sabedoria que Deus deu a Salomão não consistia nas circunstâncias da vida dele, mas ela consistia somente num ponto: remir o tempo. Salomão, ele aproveitava o tempo que ele tinha. Quando ele estava com alguém, ele aproveitava ao máximo aquele tempo. Quando ele estava sozinho, ele aproveitava ao máximo aquele tempo. E quando nós remimos o tempo, nós aproveitamos ao máximo o tempo, meu querido, a vida é outra. A vida é outra. Porque aí não tem, tudo isso que nós estamos lendo aqui é comportamento de quem prefere o vinho, de quem não reme o tempo. Ontem na verdade, né? Nós saímos do escritório e aí os nossos diretores lá falaram: olha, a gente vai fazer um ganzá lá em casa e tal, e vai lá porque vamos assar uma carne, não sei o que e tudo, né? Aí eu falei: ah, que legal, maravilha, né? Mas nós tínhamos ensaio, né? E aí eu falei para a Ju, falei: bom, se der tempo de a gente ir
e voltar para ir para o ensaio, a gente vai. Se não der tempo, paciência, né? Só que a gente já saiu do escritório, o negócio ia começar às 8, a gente saiu do escritório e já era, sei lá, 7 horas, quase 7h30 que a gente saiu de lá, né, vida? Então eu falei, não vai dar tempo, vamos para o ensaio. Aí o ensaio acabou, era umas 9h30, mais ou menos. Aí eu falei, malandro, 9h30, eu vou sair de casa para ir assistir o povo beber, um povo que eu não conheço. Meu Deus, eles podem estar me assistindo, né? Adriano, me perdoa, te amo, cara, mas ele sabe dessa minha opinião. Eu falei, não vou, né? Aí não fomos. Aí hoje, cedo, era 9h30, ele mandou uma mensagem, falou assim, ô Jota, então vamos fazer um almoço aqui, sobrou carne, um monte de coisa, vem almoçar com a gente, posso contar com você? Aí eu falei, meu Deus, né? Tinha nada para fazer assim, né, durante o dia, feriado, queria ficar com a perna para cima, né? Remiro meu tempo em casa, mas aí eu falei, não, vamos lá, né? Vamos também ser antissocial. Aí fomos lá. Aí, um monte de coisa para fazer, a Juliana lavando roupa, arrumando cozinha, e preparando almoço, aquela vida, loucura. E aí eu falei, ó, gente, precisa ir cedo e voltar, porque hoje tem culto, eu vou ministrar, eu quero sentar, eu quero ler, eu quero pensar, né? Então me ajuda aí. Maravilha, fomos, né? Ok, foi bacana, né? Não teve nenhum ganzá, eles se envolveram lá com o álcool que eles gostam lá e tudo, enfim. E viemos embora, né? E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei assim, gente, olha o tempo que a gente perde. O tempo que a gente perde, porque a gente saiu de casa, eu acho que era 1h30 mais ou menos, quase 1h da tarde. E aí a gente veio voltar, já era quase 4, 5 da tarde, né? E, fazendo nada, ficamos ali, falando água, comendo carne. Depois voltamos para casa, né? E aí eu fico pensando, o que nós, todos, não só eu, todos que estavam inseridos naquele contexto ali, nós poderíamos ter feito com esse tempo, num dia como hoje, né? Que você não tem nenhum compromisso profissional, você poderia ficar com a sua esposa, com seus filhos, né? Eles mesmos lá poderiam, né, ter esse momento, né? Então, remir o tempo provoca em nós sabedoria. Aí a Bíblia fala assim, porque os dias são maus, e por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E aí vem, para encerrar, né, essa orientação, e não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, contenda, libertinagem, imoralidade, mas enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, nós temos 5 portas de acesso em nós. 5 portas. Se você nunca ouviu falar disso, segura o tijolo aí. A sua visão é uma porta de acesso. O seu paladar é uma porta de acesso. O teu olfato é uma porta de acesso. O teu tato é uma porta de acesso. Qual é o quinto que eu não lembro? A sua audição é a porta de acesso. Porque nós estamos recebendo informação por esses 5 sentidos todo dia, toda hora. E essas informações que nós recebemos, elas vão sendo depositadas em nós. Quando Deus me deu essa palavra, sabe o que ele comparou? A comparação que ele me deu, lá em São Paulo, na casa que eu morava, lá a casa dos meus pais, hoje está muito pior. Nós tivemos lá agora, final do ano e vimos. Está muito pior. Na rua de trás de casa, lá, passa um córrego, que já não era tratado naquela época. Córrego a céu aberto, chovia, aquilo enchia, entrava na casa das pessoas. Era um negócio feio, né? Hoje, a mata está alta, o pessoal criou o costume de jogar lixo lá. Então o negócio está pela misericórdia, assim. Está só o Pai das luzes para ter misericórdia daquilo ali, né, daquela situação. E aí Deus falou assim, ó, nós, o ser humano, os meus filhos, os meus escolhidos, muitos deles estão como esse terreno aí. Estão recebendo lixo o tempo todo, lixo. É um córrego não tratado.
Você já percebeu que aonde tem um terreno baldio, se o dono não for lá, não limpar e não colocar uma placa lá falando assim, ó, proibido jogar lixo. Se ele não fizer isso, o que as pessoas fazem? Elas jogam lixo lá. O camarada pega a sacolinha de lixo, põe, amarra bonitinho, coloca lá, tudo bonitinho, aí você pensa, ele vai levar lá do lado de fora, vai colocar no cesto para o lixeiro passar e levar. Não, ele vai bonitinho, até atravessa a rua, joga no terreno baldio da frente. Ele vem fazendo tudo bonitinho até o portão de casa. Passou do portão, ele mela tudo e joga no... né? E nós somos assim. A gente está vacilando igual um terreno baldio. Por que a Bíblia fala para nós sermos cheios do Espírito Santo? Porque Jesus falou assim, ó. O Espírito Santo, ele vem, ele limpa a casa. E ele limpa a casa para fazer o quê? Para morar nela. Para ficar nela. Se o Espírito Santo limpar a casa, ele limpar o terreno, e ele sair, aí a casa cai. Porque a Bíblia diz que não só aquele demônio que antes ocupava volta, como ele chama a galera, outros 7, vem morar com ele ali. E a Bíblia fala assim, ó, e o estágio daquele será muito pior do que o primeiro. Que loucura! Que loucura! Eu escutei uma vez, a irmã Nina, ela tem uma aqui não, mas eu tenho certeza que eu ouvi ela cantando esse louvor consolador em algum momento, ou eu sonhei, sei lá. Em algum momento eu escutei ela cantando esse louvor. E aí eu falei, irmã Nina, pelo amor do guarda, ministra esse louvor no dia que eu for ministrar. Eu vou falar do Espírito Santo, fala desse louvor, canta esse louvor. Porque esse louvor tem uma parte que eu acho ela linda. Ela fala assim, ó, minha alma chora e meu peito dói se tu sair. Nós temos que sentir dor profunda a ponto de chorar se o Espírito Santo resolver sair de nós. Nós temos que entrar em desespero se nós percebermos que viramos um terreno baldio sem a presença do Espírito Santo. Porque sabe o que vai ter em nós? Vai ter essas palavras torpes, cobiças, imundícias, impureza, avareza, idolatria, torpeza. É isso que vai ter dentro de nós. Lixo espiritual. Lixo espiritual. Precisa doer em mim e você, querido. Precisa doer. É muito lindo nós falarmos assim, eu sou morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim. Mas aí quando nós olhamos para dentro de nós, fazendo jus ao que o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo fala assim, olha, examine-se o homem a si mesmo. É você se virar do avesso e olhar para dentro de você. Isso é o se autoexaminar. E aí você olha para dentro de você e aí você nota que tem tudo dentro de você, menos a presença do Espírito Santo. Esse é o momento que você fala, misericórdia. Nós não podemos admitir a ausência do Espírito Santo dentro de nós, queridos. Não podemos admitir. Nós precisamos exigir de nós, buscar o Espírito Santo para que Ele more em nós. Para que Ele more em nós. Tem uma canção que ela fala assim, vem habitar, vem fazer morada. Nós oramos e nós muitas vezes falamos assim, Espírito Santo, vem, visita meu coração. Pede para Ele morar no teu coração, pede para Ele só visitar não. Porque visita vai embora um dia, em algum momento a visita vai sair fora. E a hora que Ele sair, o que vai acontecer? Porque quando Ele entra, uma coisa é certa. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Éfeso, o mesmo que ele falou em Gálatas. Lá em Gálatas a Bíblia fala da obra da carne, as obras, no plural, da carne, e o fruto, no singular, do Espírito. Só que é engraçado que as obras são muitas, e o fruto também são muitos, mas é no plural, perdão, é no singular. Não tem S nesse fruto. É porque no comportamento do Espírito Santo tem uma variável.
Ele é muitos em um só. Muitos predicados, muitas qualidades em um só. E esse Espírito Santo, que a Bíblia fala que é o amigo, que é o ajudador, que é o consolador, que é o mestre, que é o companheiro, esse decidiu morar dentro de mim e dentro de você. Ele decidiu isso. Ele decidiu isso. Qual é o comportamento que nós, que temos o Espírito Santo, vamos ter? Nós falaremos entre nós, com salmos, entoando louvores, louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos sujeitando uns aos outros, no amor e no temor de Cristo. Aí não tem mais mimimi, porque agora você anda realmente na liberdade do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo a gente tem um filtro. Há um filtro em nós. A palavra maldita, ela vem. A gente não vai deixar de ser alvo. As pessoas vão tentar jogar porcaria dentro de nós, mesmo nós sendo cheios do Espírito Santo. Mas sabe qual que é a diferença? É que sem o Espírito Santo a gente recebe e assume aquilo ali, né? Aquilo ali é meu. Ah, essa dor é minha, né? É minha. Uma vez eu estava conversando com uma discípula, ela pegou e falou assim: olha, pastor, a minha amargura não sai mais. Eu falei, gente de Deus, não vai sair mesmo, porque ela é tua. É tua, mas olha, nem Deus pode tirar se você não quiser. Ela é tua. Você já declarou a tua amargura. Joga isso fora, minha amiga. Joga isso fora. Que sua nada. Sabe o que é teu? Teu é o amor de Deus. Teu é o propósito de Deus. A amargura não é sua, a amargura é lixo emocional, joga fora. O rancor é lixo emocional, joga fora. A palavra torpe, né? A palavra que te entorpece, que tira os teus sentidos. Tem coisas que as pessoas falam para você que você fala, meu Deus, verdade. A gente conhece a palavra torpe como fofoca também. É um nome popular para a palavra torpe. E ela tira o sentido da gente. Porque você está num propósito, você está penetrado num propósito de Deus, vem a palavra torpe e tira você do propósito. Ela desconstrói você. E aí você fica ali, andando naquilo ali. O Espírito Santo, ele gera um filtro. Essa palavra vem e ela é obrigada a sair. O Espírito Santo, ele não admite dividir esse espaço com outro espírito que não seja de procedência em Deus. E posso te contar uma coisa? Não existe outro espírito senão o Espírito Santo com procedência em Deus. Qualquer espírito que não seja o Espírito de Deus, ele tem procedência duvidosa. Até o nosso espírito, o espírito humano, que é o que somos, é duvidoso. Ele é duvidoso. Nós somos tendenciosos ao pecado. Nós somos tendenciosos. Nós acordamos e até o momento de dormir, que eu acho que é o único momento que nós estamos sob controle, e ainda assim, a gente às vezes é alvo de sonhos esquisitos, né? Sonhos estranhíssimos. Um dia um discípulo falou assim, pastor, sonhei com um negócio muito esquisito. E era bem esquisito mesmo a hora que ele contou. Eu falei, rapaz, que medo disso aí. Aí eu falei assim, olha, sonho pode ser tudo, como pode ser nada. O sonho pode ser resultado de um corpo cansado, como ele pode ser resultado de uma alma perturbada.
Para ambos os casos, existe só um remédio: oração. Resolve o problema. Resolve, é orar. Porque se é problema físico, o Senhor vai restaurar. Se é problema espiritual, o Espírito Santo vai entrar e vai limpar. Simples assim. Então nós temos que fazer uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos olhar para Efésios 5,18 e entender esse princípio não só como uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. A gente tem que olhar para esse versículo como a gente olha para qualquer outro mandamento na Bíblia. Isso é uma ordem para nós. Olha, não se embriaga com o vinho. Não se embriaga com o vinho. De maneira literal, pastor, também, em nome de Jesus. Mas principalmente de forma espiritual. Principalmente dessa forma. Não se embriaga com o vinho, não se mete naquilo que vai tirar você do propósito. Que vai tirar você do propósito. É um negócio interessante, porque assim, ó, eu há mais tempo, obviamente, mas agora a Ju, depois que casamos, desde a minha conversão, eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular. Aí passei pela comunidade de Jesus, pastoreei a Palavra Viva, voltei para Quadrangular, fui para Guerreiros, pastoreei a Rema, e agora estou na Acredito. Em todos esses ministérios, todos eles, sem tirar nem pôr, eles tinham a visão de apostólica. O que é a visão apostólica? É dar palavra de destino ao povo, na cabeça do ano. Virou o ano, os pastores eram tomados pelo Espírito Santo e voltavam envolvidos numa visão que parecia que os caras viravam a chave. Um ano era o ano da maturidade, daqui a pouco no ano seguinte era o ano da colheita. Eu falei, meu Deus, mas como é que vira a chave nessa facilidade, né? Vira uma chave. E aí é interessante que parece que a hora que vira essa chave, vira em nós. E eu mergulho nisso daí. Eu sou apaixonado por isso. Eu me envolvo num nível que você não tem ideia. Você não tem ideia. A pastora Mônica, pouquinho antes da virada, ela me mandou uma apostila, que tem um monte de estudos de Neemias, né, sobre o livro de Neemias. Então fala só da reconstrução, do perfil de Neemias, os enfrentamentos que ele teve e tudo, falando de reconstrução. Eu como aquele negócio ali como quem come lasanha. Como quem come a carne de soja que a pastora Cíntia faz. Hashtag fica a dica. Como com vontade aquilo ali. Eu gosto disso. Porque é você ficar no centro da vontade de Deus. Essa palavra ela está dizendo para você assim, ó, fica aí, cara. Não sai daí. Fica aí. Porque é aí que vai acontecer. A palavra torpe vem, as imundícias vêm, as oportunidades ruins vêm, mas você precisa ficar debaixo daquela palavra. Você precisa lembrar daquela palavra. Esse texto, quando ele fala não se embriaga com o vinho, ele está falando assim, olha, não interessa o que aconteça, se envolve com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando Jesus deixou o Espírito Santo para nós, ele deixou uma tarefa para o Espírito Santo. Ele falou assim, ó, Espírito Santo, eu preciso ir, que eu preciso resolver umas paradas lá, preciso fazer morada para eles lá, porque vem gente para burro para morar aqui. Então os caras têm que ter onde ficar, né? Então vou preparar lugar, fica aí, ajuda eles, consola eles, prepara eles, ensina eles. E ele falou assim, ó, e faz eles lembrar de tudo o que eles aprenderem. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Então se você está esquecendo da palavra que você recebeu no começo do ano, que você vai viver o ano da reconstrução, a Bíblia diz assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Se você se encher dele, ele vai te lembrar. Ele vai te lembrar.
Ele vai te lembrar. Eu começo o dia no trabalho com zilhões de coisa para fazer. Zilhões de coisa para fazer. Mas eu só tenho um foco, só tenho uma coisa na minha cabeça, quando eu entro naquele escritório. Deus vai reconstruir alguma coisa hoje. Deus vai reconstruir alguma coisa hoje. E é interessante que assim, a gente sai para almoçar, e aí a gente às vezes vive algumas coisas ali dentro, e aí a gente percebe, nossa, como o povo está fora do propósito, né? Como o povo está indo por caminhos tortuosos. Por caminhos tortuosos. Ó, a gente vê, é interessante isso, a gente vê todo tipo de crente, mas o que mais me incomoda são os crentes 007 que tem nos lugares por onde a gente vai. Ele é crente, mas ele é um agente secreto do céu, ninguém sabe que ele é. Ninguém sabe que ele é crente. De vez em quando ele sabe que nós somos, porque nós somos espalhados, a gente já chega se espalhando. E aí ele sabe que nós somos, aí com a gente ele se manifesta, então, né, irmão? Mas longe dos nossos olhos ou em ambiente aberto, é outro personagem. Eu falo, gente, mas o que aconteceu com aquela unção que estava sobre a sua vida? Né? Fora do propósito. Fora do propósito. E aí se esquece da promessa. Se esquece da promessa. O salmista disse assim, ó, o Senhor nunca exigiu de mim sacrifício. Então, servir a Deus não é se sacrificar, querido. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E obedecer é muito simples. É muito simples. Obedecer, você vai ser contrariado. Obedecer muitas vezes é ser contrariado. Mas se você ama esse Deus que nós servimos, e eu tenho certeza que você ama Deus. Tenho certeza. Eu não tenho dúvida que você ama Deus. Eu não tenho dúvida que você ama Deus. É só fazer uma escolha. É só fazer uma escolha. É decidir. Quer saber? Espírito Santo, ó, a casa está aberta. Pode vir que a casa é tua. Vem e toma o lugar. Mas assim, ó, vai nos lugares mais escondidos dessa casa, onde nem eu sabia que tinha porcaria guardada lá. Vai lá e resolve para mim, em nome de Jesus. Porque nós somos muitas vezes suporte de sujeira escondida. Sujeira escondida. A gente vai arrumar a casa lá, e aí, a Ju varre aquele negócio, passa pano, limpa. Nunca vi coisa igual, mas todo dia, se ela for arrumar a casa, limpar a casa, todo dia sai sujeira. Eu falo, essa casa não fica limpa nunca. Não é possível esse negócio. Todo dia sai. Todo dia. Como é que pode um negócio desse? E a gente está falando de uma coisa que é física, que é palpável. Imagina a nossa alma. Imagina a nossa alma. O diabo, querido, ele está igualzinho aquele vizinho que vai lá e arruma a sacolinha de lixo, tudo bonitinho, vai até o portão, aí você pensa, o diabo não vai tocar em mim. Quando ele vai lá no portão, ele olha para você, terreno vazio, ele falou o quê? É aí que ele joga. E aí aquilo fica em nós. Às vezes nós nem sabemos que aquilo está lá. A gente nem sabe que aquilo está lá. Tem coisa incomodando a gente nem sabe que está lá. Se embriaga com o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Mas se encha até transbordar do Espírito Santo. Até ele começar a derramar. Quando ele começar a derramar, aí é que o negócio acontece. Aí é que é gostoso. Porque aí por onde você passa, você lembra que o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele andava, a sombra dele curava. Ele estava passando, a sombra dele estava passando nas pessoas e curando. Olha que loucura. A sombra do homem estava curando. Hoje eu ouvi um negócio legal lá nesse almoço. O dono da empresa, o Fuá foi na casa dele. Aí eu estava lá sentado, lá, dando risada, falando e tal. E aí ele falou assim, Jota, eu gosto de você. Eu gosto de você. Ó, eu queria ser preto também.
Ele estava ouvindo samba. Eu queria ser preto também. Ó, tô ouvindo samba. Falei, Adriano, pô, que bacana, cara, maravilha. Aí ele falou assim, cara, ninguém reclama de você. Todos os franqueados falam bem de você. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar com você. Aí eu falei, que joia, cara. Isso é Deus que faz. Isso só pode ser obra do Espírito Santo. Eu tenho certeza que é obra do Espírito Santo. Eu fiquei pensando comigo assim, se ele me conhecesse, se ele convivesse comigo, se ele soubesse das quiacas que tem dentro de mim, será que ele teria a mesma opinião? Isso é o Espírito Santo, só pode ser ele. Não é mérito, qualquer mérito que eu tenha, ele está guardado em vaso de barro, para que a honra não seja minha, seja de Deus. Qualquer mérito é de Deus. Quando você começar a ver as pessoas olhar para você e falar, nossa Jéssica, você está tão diferente. Olha, mas que coisa, você fez alguma coisa no cabelo, você está diferente. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. Um coração alegre aformoseia o rosto. Quer ficar bonita? Que papo de jequiti nada. Seja cheia do Espírito Santo. Quer ficar sarado? Quer ficar bombadão mesmo? Para todo mundo olhar para você? Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria orar com você. E que nós fizéssemos essa oração para que o Espírito Santo viesse encher as nossas vidas. É isso aí, meu querido. Para que o Espírito Santo viesse encher as nossas vidas. Encher as nossas vidas. Que você possa buscar o Espírito Santo de forma extraordinária. Extraordinária. Diga para Ele, fala para Ele, eu preciso, Espírito Santo. Eu preciso, Espírito Santo. Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença. Nós dependemos da Tua presença. Olha, nós estamos aqui hoje tomados por essa decisão de não mais nos embriagarmos com vinho, mas nós queremos agora ser cheio da Tua presença. Ah, Espírito Santo, do alto da nossa cabeça até a planta dos pés,